Vamos falar um pouco sobre congelamento, né? Eu posso congelar ou não posso os meus bolos? Como é que eu faço para congelar? Ovos inteiros, a gente vai bater os ovos, né? Só destruir, só misturar mesmo clara com gema. Misturei, vou colocar num potinho armazenado. Sempre lembrar de etiquetar. Contém tantas gramas de ovos, eu contei 3 ovos tipo grande, contém 3 ovos jumbo, tá? E a data de embalagem, tal dia. Sempre lembrar disso. Vou mexer e vou congelar. E aí, descongelei, consigo usar normalmente, tá? Não preciso adicionar nada a isso, porque a clara, ela aguenta muito bem congelada, inclusive ela fica muito melhor se congelada. E aí, ó, falando de claras, a gente congela a clara inteira, né? Não precisa adicionar nada também. Coloquei as claras sempre no potinho pequenininho, não congele grandes quantidades, né, num pote de clara. Sempre em potinhos menores. Congela as claras. Depois para usar normalmente, né? A gente descongela sempre para a geladeira, do freezer para a geladeira e aí utiliza. A clara, ela quando congelada, ela fica mais úmida, o que faz ela espumar e ficar bem grandona mais rápido. Então, para fazer merengues, para fazer suspiros, para fazer qualquer coisa, né, bolos espumosos, a clara congelada serve muito bem, pode fazer sem problema nenhum, que ela vai dar um adianto na sua vida. Agora a gente tem um problema de congelamento, que é quando a gente congela as gemas. A gema, ela é tão gelatinosa que quando ela congela, ela vem com todas essas propriedades gelatinosas dela e vira uma gelatina, assim, ela endurece quando congelada. Se você, né, quebrei a gema, coloquei no freezer. Ela fica gelatinosa e endurece. Impossível de usar em qualquer receita essa gema. E aí o que a gente faz? A gente adiciona sal ou açúcar a essas gemas. Para cada 1/4 de xícara de gema, eu vou colocar 1,5 colher de chá de açúcar. E aí o que vai depender se eu vou usar sal ou açúcar é se eu uso as minhas gemas para fazer receitas salgadas ou receitas doces, tá? Então se eu vou usar para doce, sempre açúcar, se eu vou usar para salgada, sempre sal. E aí eu misturo isso com as minhas gemas e congelo. Lembra de escrever lá na etiquetinha: gemas mais sal, gemas mais açúcar, para não se perder, tá? Para não se perder mesmo, para não utilizar errado. Amor, o ovo inteiro, ele pode ser congelado? Inteiro. Vai bater com um garfinho e congela. Você pode até colocar um pouquinho de... ele não tem necessidade de colocar nenhum aditivo. Por exemplo, aqui a gente coloca sal ou açúcar, né? O ovo inteiro não tem tanta necessidade. Se você sentir essa necessidade, pode colocar uma pitada de sal. Mas é bem pouquinho, tá? Não precisa ser uma quantidade tão certa quanto a das gemas. Essas medidas que você colocou, 1/4 de xícara, 1/8, 1,5 e tal? Eu não tenho em gramas. Essa é a pergunta. Eu não tenho em gramas. Sabe por que eu não tenho em gramas? Porque eu não congelo gema, gente. Eu peguei a informação e escrevi pra vocês, mas eu não sei em gramas porque eu não congelo. Muito difícil ter gema pra congelar, né? Mas, bom, falando do ovo inteiro. Tá. Se eu for no mercado, encontrei uma promoção de ovo, tá muito barato. Vale a pena eu comprar um monte de ovo e congelar? Se você tiver espaço no freezer, sim. Sempre lembra disso. Por exemplo, a validade do meu ovo congelado é de 1 a 3 meses. Né? O que vai dizer se é 1 ou 3 meses é a temperatura do meu freezer. Ele só chega a 3 meses de validade se seu freezer chegar a menos 18 graus. Se não chegar, você vai ter 1 mês de validade, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O freezer, ele congela, só que seu produto vence também, né? Então tem que ver em quanto tempo você vai utilizar essa quantidade grande de ovos.
É verdade que para fazer macarrons preciso separar as claras e guardá-las em pote hermético na geladeira de 4 a 8 dias antes de usá-las na receita? Sim, macarrão gosta de clara envelhecida, né? Ela vai perdendo um pouquinho da albumina dela, vai ficando um pouquinho mais líquida, o que deixa ela maior zona, né, na hora que a gente vai bater. Então, quando a gente vai fazer macarrão, a receita pede clara envelhecida de até 8 dias. E, por exemplo, gema congelada depois pode fazer quindim, dá tudo certo, não tem Tudo problema certo, nenhum. lembra, né, que você adicionou açúcar. Só tem que lembrar disso. Ah, mas a quantidade do sal ou açúcar será compensada depois na medida dos demais, na receita? Exatamente, já pensou? Você colocou aqui 1/8 de colher de chá de sal. E aí você vai usar para fazer uma receita salgada, sua gema já está salgada. Você vai adicionar mais sal. É igual a quando a gente usa uma manteiga com sal e sem sal. Se eu vou usar a manteiga com sal na massa do meu bolo, eu tiro o sal da receita. Então sempre lembra disso. A gema vai ter 1,5 colher de sopa de açúcar. Isso de açúcar dá 30 gramas. 1,5 colher de açúcar refinado dá 30 gramas. Então, assim, são 30 gramas de açúcar que você está adicionando na sua receita. E a Ana está perguntando, claras ou gemas pasteurizadas também podem ser congelados? Tem alguma receita que não dá certo com pasteurizado? Podem ser congeladas sim. Eu já testei clara pasteurizada algumas vezes. E a clara pasteurizada, ela monta, né? Ela vira claras em neve. Mas ela demora muito para montar. Muito, assim, absurdo. Senhor, demora demais. E aí eu perco muita paciência com ela. Então, se você tiver uma paciência aí, mas eu acho que você gasta mais dinheiro comprando clara pasteurizada na qualidade do seu equipamento, batendo ela, do que se você abrir um ovo e usar a clara e até jogar gema fora, por exemplo, tá? Você vai gastar bem menos. Então, assim, a minha reserva com clara pasteurizada é essa. Eu acho que ela não tem estrutura suficiente para montar o merengue que eu quero. Gema pasteurizada congelada dá super certo, né? Eu normalmente quando eu usava, eu comprava aquela de 1 litro, porcionava em potinhos e congelava. Depois de aberta, essa gema pasteurizada na geladeira dura um dia só. E aí eu congelava e eu sempre que ia usar, pegava os meus potinhos e utilizava, tá? Lembra sempre da regra: descongelou, não congela de novo. Nunca, tá? Então, se foi por freezer, saiu do freezer, não volta mais para lá, tá? Tem que utilizar para sua receita, tem que fazer qualquer coisa, mas não volta para o freezer. Você pode lavar as cascas dos ovos antes de usar ou não pode? Não pode, né? A gente explicou aqui que o ovo, ele tem a casca porosa. Então, se você passar o detergente ou água sanitária ou o que for no ovo, a casca vai absorver e vai levar isso para dentro do seu ovo, né? Vai chegar lá na sua clara e na sua gema. Então, não pode. Clara em pó, qual função e quando usar? A função dela é a mesma da clara normal, tá? Você pode usar ela para fazer, ela monta merengue, monta tudo normalmente. E o bom dela é que ela dura bastante tempo, ela tá pasteurizada já, você consegue guardar ela no ambiente seco. Então dá para usar ela normalmente para montar merengue, suspiro, por exemplo. Tipo, você faz muito buttercream. Principalmente quando você vendia bolos, você congelava as gemas ou você jogava fora? Eu jogava tudo fora. Não rendia, tá? Pra mim, no meu caso. Eu fazia muito buttercream. Se eu guardasse toda a gema do mundo, toda a gema que eu usava, eu ia ter o freezer abarrotado de gema e não ia render, porque eu não ia usar, né? Eu não fazia nenhuma receita, eu não vendia quindim, eu não fazia creme confeiteiro, eu não fazia nada. Então, às vezes as pessoas falavam para assim, ai, vende ou doa, né? Por exemplo, sorveteria que usa muita gema. Mas aí eu vou estar interferindo no controle de qualidade de outra pessoa, né? Pegando o meu produto que eu manipulei, que estava na minha geladeira e fornecendo para uma outra empresa, para uma outra cozinha que tem uma outra questão de segurança de higiene alimentar. Então, esse processo aí de, ele te dá clara e você dá gema ou vice-versa, eu não confio, então eu preferia jogar as minhas gemas tudo fora. Mas hoje eu uso muito o buttercream francês, que tem ovos inteiros, né, que eu ensino no curso. E aí eu não tenho desperdício mais de gema.